Informação exclusiva: Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois do Super Mundial. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre esse tema e fala também do Corinthians, perto do anúncio da renovação do contrato com a Nike. Por falar em renovação, o Santos tem tudo acertado para a permanência do Neymar, mas apenas até dezembro. Te explico ao longo do vídeo o motivo desse contrato mais curto. Para completar, saída definida de zagueiro no São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças, cavada importante de um jogador no Flamengo. Conto também sobre o Cruzeiro, time de Textor rebaixado na França e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO e tem sugestão para você com aposta esportiva na noite dessa terça-feira. Vou nos dois jogos do grupo do Flamengo. Preciso que o Chelsea vença o Esperance no intervalo no fim da partida e que o Flamengo empate ou vença o Los Angeles no outro jogo. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em R$114, o adiar R$2,29. Para aproveitar essa oportunidade é bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, depois preenche todos os seus dados e automaticamente você já vai estar habilitado a fazer sua fezinha, beleza? Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para KTO você também. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Fluminense, que tem 3 jogadores pendurados para a partida dessa quarta-feira. A última da fase de grupos, o Flu enfrenta o Mamelodi Sundowns. Não podem levar um cartão amarelo sob o risco de ficarem de fora das oitavas de final. O Nonato, o Martinelli e também o Keno. Já Gabriel Veron não é mais jogador do Santos. O Santos conseguiu a rescisão do contrato, devolução para o Porto, que vai emprestá-lo para o Juventude. O Santos ficou responsável por parte dos salários, mas vai haver um acordo entre o Santos e o Juventude com direito a um perdão de uma dívida antiga. Já o Fortaleza rescindiu o contrato do volante Pedro Augusto, que foi revelado na base do São Paulo. Pedro Augusto será anunciado como reforço do Sport Recife. Já o Atlético de Madrid está comprando o volante Johnny, você lembra dele? Dos tempos de Internacional, fez grande temporada com a camisa do Betis, operação de 30 milhões de euros. Para completar, Nico Williams, atacante da seleção espanhola, já comunicou ao Atlético Bilbao que será jogador do Barça. O time espanhol vai pagar a multa rescisória de 58 milhões de euros ou 370 milhões de reais. Por falar no Barcelona, o clube catalão também tem negociações avançadas com o volante Zé Lucas, de 17 anos de idade, que pertence ao Sport Recife, informação divulgada pelo jornal Marca da Espanha. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, depois de uma longa pausa de entrevistas, afirmou sobre reforços, trouxe novidades importantes. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Leonardo Jardim está querendo mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas serão contratações pontuais. Nós temos um plantel excelente, estamos com um grupo muito bom. Então, torcedor do Cruzeiro pode aguardar por mais 3 contratações, porém, você não deve imaginar a chegada de reforços muito caros ou gigantes. A avaliação interna é de que o Cruzeiro já tem bons nomes e precisa desses acréscimos para ter também um elenco de qualidade para que a reposição dos titulares não seja tão deficitária. Os nomes têm sido mantidos em sigilo e o Cruzeiro vai se utilizar dos conhecimentos de um novo scout recentemente contratado por indicação do Leonardo Jardim para encontrar as melhores soluções no mercado. Quero te contar agora que o Lyon, de John Textor, foi rebaixado para a 2ª divisão do futebol francês por causa de problemas financeiros. E a notícia contrasta com outro clube de John Textor que vive ótima fase. O Botafogo conseguiu a classificação para a 2ª fase da Copa do Mundo de Clubes, mesmo numa chave com o PSG e Atlético de Madrid. A notícia sobre o rebaixamento do Lyon foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano. De acordo com o italiano, o DNCG, órgão que fiscaliza as contas do futebol francês, decidiu por rebaixar o Lyon porque o clube não conseguiu comprovar que tem suas contas em dia. Não é a primeira vez que essa especulação é cogitada. Na metade da temporada que recentemente terminou, o Lyon chegou a ser punido
e precisava de dinheiro urgentemente e já havia ameaça de rebaixamento. Ainda não há confirmação oficial desse rebaixamento, mas o clima era bastante pesado. Tanto que o Textor nem ficou nos Estados Unidos para comemorar a classificação do Botafogo. Assim que o jogo acabou, ele pegou um jato particular e foi até a França para acompanhar o julgamento do DNCG. Se confirmado o rebaixamento, isso pode alterar planos importantes do Lyon e de Textor, como por exemplo a utilização de Thiago Almada, que fez excelente temporada na França. Quero falar agora sobre uma cavada legal de um jogador grande no Flamengo. Alex Sandro, a grande surpresa da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, o zagueiro que é do Lille e que foi convocado sem que ninguém o conhecesse direito, deixou excelente impressão com a camisa da seleção. Ele afirmou que gostaria de jogar no Flamengo. Ele já passou pela categoria de base, mas nem sequer conseguiu chegar ao time profissional. E de acordo com a entrevista que ele concedeu, ele e toda a família, torcedores fanáticos pelo rubro-negro. Dá uma olhada na frase: Mengão sempre Mengão. Eu quero e minha mulher também. Temos esse sonho sim de jogar no Flamengo. Se Deus quiser, espero que venham me buscar. Fiquei com a impressão, ouvindo toda a entrevista, de que o Alex Sandro não imagina esse retorno ao Flamengo por agora, até porque no auge da sua carreira, ele muito disputado por clubes europeus, deve deixar o Lille para jogar numa equipe maior também do futebol francês. Mas, num futuro não tão distante, o atleta cujo contrato lá no Lille termina em junho de 2028 pode pintar com a camisa rubro-negra. Enorme qualidade, muita velocidade e muito bom no 1 contra 1. Essas as principais características do defensor, mais um jogador importante que se declara torcedor do Flamengo. Para completar o giro de notícias do Fla, contar que Carrascal não tem treinado com o restante do elenco. O Dinamo Moscou já se reapresentou das férias e o meio atacante colombiano, que tem um acordo verbal com o Flamengo, não apareceu na reapresentação pós-férias. O Dinamo Moscou se apressou para dizer que ele foi autorizado a faltar nesses treinos, não há nenhum problema com essa questão. Tenho contado para vocês que Dinamo e Flamengo têm uma negociação avançada que deve ser consumada ao fim da Copa do Mundo de Clubes. Hora de falar sobre Neymar. Nas próximas horas, Santos e o craque anunciarão a prorrogação do contrato, que se encerra em 30 de junho e vai ser prorrogado até 31 de dezembro desse ano, ou seja, apenas mais 6 meses. Todo mundo imaginava que esse contrato seria prorrogado por um ano. O período mais curto tem a ver com a vontade do Neymar de sentir o mercado no fim do ano. Ele já percebeu que por agora não terá sondagens e propostas de clubes da primeira prateleira do mundo, até porque ele não tem conseguido jogar. Mas o Neymar imagina que se fizer um bom segundo semestre, pode chamar a atenção de um Barcelona da vida ou clubes desse tamanho para que possa ser contratado. E estando livre no mercado, ficaria mais fácil para deixar o Santos. De qualquer forma, durante esse período de mais 6 meses, o Neymar vai ter um reajuste salarial saltando de 4 milhões e 100 mil por mês para 4 milhões e meio de reais. Também há uma série de outros gatilhos relacionados à publicidade. Ficou combinado ainda que os 85 milhões de reais que o Santos não pagou ao Neymar e ao seu pai por conta da publicidade nesses 5 primeiros meses de contrato poderão ser pagos até dezembro de 2026. Boa notícia para o torcedor do Santos com o Neymar. Certamente o Peixe tem muito mais chances de escapar do rebaixamento do que o contrário. Hora de falar sobre o São Paulo e uma saída na zaga. Juan Tressoldi não fica no tricolor. Contrato de empréstimo se encerra em 30 de junho e na manhã dessa terça-feira o Sassuolo, time da Itália que é dono dos seus direitos econômicos, informou ao São Paulo que não aceitará a prorrogação do empréstimo. O tricolor tenta há semanas a extensão desse vínculo por mais um ano. O tricolor não quis comprar o Juan, avaliado em 27 milhões de reais. O Sassuolo não quis estender o contrato de empréstimo porque ficou muito irritado com o comportamento do tricolor, que tinha até março para fazer a quitação dos 190 mil euros. Pelo empréstimo, o São Paulo não conseguiu fazer o pagamento. Somente no início desse mês de junho houve a quitação de parte desse valor, 100 mil euros, ainda restam 90 mil euros abertos. Existe uma possibilidade real, inclusive, de Juan atuar em outro clube de futebol no Brasil. Passagem discreta pelo tricolor, 23 partidas, sendo 15 na temporada atual e 8 na primeira temporada. Metade da temporada passada, né? Só para completar, não se descarta, inclusive, a possibilidade de Juan passar por uma cirurgia. Ele tem reclamado de problemas no joelho e vai passar por um procedimento para entender a gravidade da sua lesão. Só para completar, em relação ao São Paulo, tricolor com a saída do atleta pretende analisar opções do mercado. Não vai gastar dinheiro com o zagueiro, mas está aceitando sugestões.
dos primeiros nomes sugeridos foi de Medina, que pertence à Ferroviária, time do filho de Giuliano Bertolucci. Só para completar, também contar que o São Paulo apresentou na manhã dessa terça-feira Hernan Crespo como seu novo técnico. O comandante tricolor garantiu que vai utilizar as categorias de base, contou que o Luan, volante que estava afastado com o Zubeldia, faz parte dos planos e prometeu um São Paulo mais sorte ainda do que da sua primeira passagem. Hora de falar sobre o Corinthians, que está perto de anunciar a renovação do contrato com a Nike. A fornecedora de material esportivo americana melhorou bastante a sua proposta em relação ao contrato atual. Dá para dizer que a oferta da Nike até supera a Adidas, embora com uma série de gatilhos que precisam ser alcançados. O Corinthians teria mais garantia de dinheiro com a Adidas do que com a Nike, embora a Nike permita ao Corinthians faturar mais se cumprir uma série de metas. Na teoria, seria mais negócio ficar com a Adidas. Na prática, até para evitar qualquer problema jurídico que pode desencadear em uma série de punições e multas nos tribunais, o Osmar Stabile, o atual presidente alvinegro, está mais propenso a bater o martelo com a Nike. A Adidas pressiona por uma resposta rápida e ainda nessa semana a gente deve ter a definição dessa questão. A Nike tem contrato com o Corinthians já há um bom tempo e propôs a prorrogação até 2036. Só para completar, importante contar também que a Nike concordou em perdoar uma série de dívidas que o Timão tem para com a empresa de fornecimento de material esportivo. Só para vocês entenderem, está previsto em contrato, pelo menos no atual vínculo, que o Corinthians tinha direito a 4 milhões de reais em peças por temporada. Mas em vários anos o Corinthians estourou esse limite. Na temporada passada, por exemplo, foram 12 milhões em vestuário. Uma dívida de 8 milhões de reais. Isso sem contar outros anos, todas essas dívidas seriam ignoradas pela empresa norte-americana em caso de renovação. Bora de informação exclusiva, Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. O recado em tom amistoso foi dado para o técnico Abel Ferreira, para o diretor executivo de futebol Anderson Barros e para a presidente Leila Pereira. O Veiga entende que já tem muitos anos de casa, ganhou absolutamente tudo que tinha para ganhar e precisa respirar novos ares, até porque ele tem há bastante tempo a vontade de jogar no exterior. E ele entende que se não for agora, dificilmente vai conseguir uma oportunidade um pouco mais para frente. Dá para dizer também que o Palmeiras já não vê o Veiga como um protagonista de outros tempos. E o fato de custar R$1.700.000 por mês, um dos salários mais altos do futebol brasileiro, pode acabar facilitando o negócio. Em outros tempos, o Palmeiras pedia 20 milhões de euros para negociá-lo. Teve até uma oferta da Fiorentina, que veio da Itália, de 10 milhões de euros, e o Palmeiras nem quis abrir conversas. Hoje, dá para imaginar que uma oferta de 10, 11, 12 milhões de euros pode acabar até resultando em um acordo entre as partes. Importante destacar que depois do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras também vai ser bastante assediado em relação a atletas como Richard Rios e Piquerez. Então a gente pode assistir a uma dança de cadeiras importante entre jogadores grandes e de nome com a camisa alviverde. Só para arrematar de vez, contar que o Rafael Veiga está entre os jogadores mais antigos do atual elenco e tem uma legião gigante de fãs dentro do Palmeiras. A pergunta que eu deixo para você que me assiste: você pediria quanto para negociar o Veiga ou não o venderia? Em hipótese alguma, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7. Tem programa do Nicola. Tchau!